Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está vendo esse vídeo. Seja muito bem-vindo aqui ao Visão Eficiente. Nós estamos com um convidado aqui muito especial, né, nesta tarde, né, que horário que nós estamos fazendo aqui a gravação desse primeiro podcast aqui, inaugurando, né, o podcast do Visão Eficiente aqui. Nós estamos aqui presente conosco aqui, né, nosso cameraman, o Arthur, que está aqui fazendo participação com a gente, e o convidado aqui dessa noite aqui, dessa tarde, início de noite aqui, o João Tostes aqui, um grande amigo aqui, congrega junto comigo na nossa igreja que é o São com Graça Church, né, aqui em Carapicuíba, São Paulo. E o tema que nós vamos abordar hoje aqui é o jovem cristão e as questões sociais. João, muito obrigado pelo aceitar o convite, seja muito bem-vindo aqui ao Visão Eficiente e fica à vontade. Eu que agradeço o convite aí para estar participando dessa entrevista, na verdade é mais uma conversa, né? Conversa. É mais uma conversa. Agradeço aí. E é um assunto muito importante, porque hoje os jovens, o jovem e as questões sociais, né? Hoje os jovens, eles acham que não tem meio que essa responsabilidade, né? Em não se intrometer, mas se posicionar. Não relacionado só a questões sociais, mas a tudo, né? Então é importante a gente trazer isso para os jovens, porque tem muita gente que não sabe como fazer, não sabe o que fazer. Então tem uma galera aí precisando de uma direção, só isso. Não é porque não quer, porque é maldoso, porque não tem uma direção, né? Então se tiver uma galera aí se botando na frente para ensinar esses jovens como que a gente vai fazer isso, eu acho que fica bem mais fácil. Sim. Eu separei algumas perguntas aqui para fazer você. Você quer umas perguntas já um pouco mais polêmicas, assim, vamos dizer? Já vamos começar. Ou você quer uma já vamos pergunta começar um na pouco polêmica. mais light para começar aqui? Eu gosto assim. Então vamos na primeira aqui. A geração de hoje, você acha que ela está mais forte ou mais fraca comparando a geração que a gente vê dos nossos pais, nossos avós, assim, as gerações passadas? Como que você... As gerações antigas, né? Situação? Isso. Então, a gente ouve muito falar disso, né? A gente ouve muito falar, principalmente pelos psicólogos, psicanalistas, que essa geração é uma geração, comparada às outras passadas, é uma geração diferente em quesitos psicológicos. E falando de um modo mais grosso, assim, para as pessoas entenderem, existe também não só psicólogos, mas muitos teólogos que falam que é a geração mais fraca de todos os tempos, a pior geração. Então é legal a gente esclarecer isso para a galera, né? Do ponto de vista psicológico, que talvez nem é esse o nosso tema, né? Mas a gente precisa entender isso para a gente chegar onde a gente quer chegar, né? Exato. Do ponto de vista psicológico, não que eu entenda alguma coisa de psicologia, mas a gente ouve muitos especialistas falando, e isso nos dá respaldo. Do ponto de vista psicológico, pode ser que seja considerado assim, por conta dos números que a gente tem, uma geração mais frágil psicologicamente. Então você pega hoje os números de ansiedade, depressão, de suicídio são muito maiores do que das gerações antigas. E aí vai ter um contraponto, que é a questão de que as gerações antigas não se tinha dados, né, sobre ansiedade, porque as pessoas elas não falavam que tinham. Então existe um contraponto, e eu não estou defendendo um lado nem outro, eu estou dando os dois pontos. Exato. Existe um contraponto que fala que não se tinha dados porque as pessoas não falavam que tinham ansiedade ou depressão, suicídio também. O suicídio já é algo mais prático, então você tem números menores também de suicídio nas gerações antigas, né? Tô falando de Brasil, falando a nível nacional aqui do nosso país. Então, trazendo isso pro quesito psicológico de novo, a gente pode considerar assim, aí eu vou dar minha opinião, a gente pode considerar, baseado nesses dados e até no comportamento das gerações antigas. Quem são as gerações antigas?
os nossos pais. Vamos comparar o comportamento dos nossos pais quando adolescentes e jovens e com os nossos. Existe uma diferença. Existia um pouco mais de sabedoria ao lidar com as coisas, existia um pouco mais de resiliência, existia um pouco mais de determinação, e não é ouvir o primeiro não que eu vou querer me matar, não é ouvir o primeiro não que eu vou querer desistir de tudo. Então hoje a nossa geração, na verdade, ela se viciou em algo chamado dopamina. Dopamina é uma substância do nosso cérebro que ela é responsável por dar o prazer carnal, é a dopamina. Então, no momento em que o seu corpo ele se vicia em dopamina, você vai a todo momento querer ter prazer em tudo que você fizer, e se você não tiver prazer, você não vai estar satisfeito em nada que você fizer. Isso é um perigo para o corpo, porque quando você se vicia em dopamina, e muitas coisas podem te viciar em dopamina, você vai sempre querer estar no auge, sempre querer estar feliz, e se você não tiver, o seu mundo acaba. Aí que vem o aumento de depressão, de ansiedade, de suicídio, porque o primeiro não que eu ouvi, eu entro em depressão. O primeiro não que eu ouço, a primeira frustração na minha vida, a primeira coisa que dá errado na minha vida, eu quero me matar. A primeira coisa que dá errado na minha vida, eu quero entrar em depressão. A primeira coisa que dá errado, eu quero trancar no meu quarto e não sair mais. Então, foi uma explicação longa, porque o problema é sério, né? O problema, você vê que ele é um problema que a gente tem falado muito e que talvez seja um dos maiores problemas hoje na nossa geração hoje. É essa questão dos problemas psicológicos. Então eu acredito sim, que pode ser sim que essa geração seja uma geração mais fraca do que as outras, no quesito psicológico. Não falo no quesito de conquistar, de fazer, porque eu acredito na minha geração. Mas se você for pegar os dados, no quesito psicológico, é uma verdade, né? É uma verdade. A gente entra até no caminho, no âmbito, né, da questão da facilidade, né? É engraçado que a gente vai conversar com nossos pais, com nossos avós, na época de eles irem para a escola, eles contavam uma história imensa, né? Passavam um rio, um riacho, nadar, pegavam uma balsa até chegar na escola. Hoje os jovens pegam lá, vão de perua, tudo asfaltado, tudo bonitinho, e vão de perua. Então, aí lá vai a próxima pergunta, né? Você acha que com o advento, né, da facilidade, com o advento da tecnologia, né? Estamos vivendo, né, um maior ápice da tecnologia. Você acredita que através disso os jovens acabaram ficando mais cômodos por conta da questão tecnológica, ou você acha que facilitou e ajudou? Eu acho que é exatamente o que você falou. A facilidade, ela trouxe Agora, que palavra que eu vou usar? A facilidade, me fugiu a palavra. A facilidade, ela trouxe o comodismo, exatamente. Lembrei, ela trouxe o comodismo, sim. Porque quando você não tem facilidade, você busca mais. E isso é um assunto, assim, infinito, mano. Se a gente for parar pra falar... Eu comecei a falar aqui dos problemas que estão deixando essa geração mais frágil. E você acabou de falar mais um problema, facilidade. Então é uma conversa infinita, eterna. Sim. Porque é um assunto assim que a gente vai passar o dia inteiro falando e ainda vai ter mais coisa para falar. Então mais um quesito que deixou essa geração um pouco mais frágil nas suas emoções foi a facilidade. Então por quê? Porque a facilidade ela tira energia, ela tira vontade. Então, quando você não tem facilidade, você busca mais. Você vai mais a fundo para buscar as coisas. Vou dar um exemplo. Eu sou músico, né? Você também, você toca violão. Nós somos instrumentistas, eu toco bateria, né? Há quase 10 anos já. Antigamente, a gente ouve muito se falar... um dos meus hobbies, né? Tocar bateria só, não é tudo. Não é a única coisa que eu faço. A gente ouve muito se falar dos músicos antigos que não se tinha a facilidade que você tem hoje, então eles tinham que ler livros. Era livro dessa grossura para você aprender nota, cifra, partitura e tudo. Hoje tem até aplicativo para afinador de violão. Hoje você tem aplicativo para afinador, você tem a cifra ali na sua frente.
Eu tava vendo na internet agora um violão que nas cordas dele você só aperta um botão e ele aperta as cordas da nota e você só faz o acorde. Então você pegou a cifra, aí tá lá, dó, ré, mi, aí você aperta no dó, ele faz o dó, você aperta no mi, o cara não precisa nem mais saber o esforço de onde aprender colocar os totalmente. dedos mais. Então, tipo assim, a facilidade, ela tirou a força de vontade, porque antes você tinha músicos mais bem elaborados. Por quê? Porque eles estudavam mais do que os de hoje. E é disso que nasce, é outra polêmica, nós vamos entrar no mundo da música, que não é o nosso assunto hoje. Aí é disso que nasce o worship, música com 3, 4, 5 notas. Porque você tem músicos que eles são mais limitados, entendeu? E aí também entra nessa questão que a gente estava falando, né? A facilidade, E aí tem uma frase muito importante para essa conversa, que é: homens fracos fazem tempos difíceis, Aí eu vou ter que lembrar a frase: homens fracos fazem tempos difíceis fazem homens fortes, e homens fortes fazem tempos fáceis, só que os tempos fáceis fazem homens fracos. E aí volta tudo de novo. Então hoje nós estamos vivendo talvez o tempo fácil fazendo homens fracos. E esses homens fracos vão fazer um tempo difícil. E aí o tempo difícil vai fazer homens fortes, mas é lá na frente. É que tem até pessoas que falam, né, que a gente tá vivendo um tempo fácil, né, como você disse, e aí vai chegar um tempo que esse tempo fácil vai estar com todos os homens todos fraquejados. Sim. Até que eles vão precisar retrabalhar e se esforçar para se tornar homens fortes, para que, né, a geração futura, né, venha viver de uma certa forma ali melhorada, né, questão que a gente se tem hoje, né. E aqui a gente vale lembrar que a gente não vai entrar no âmbito do que a gente apoia em política, o que a gente defende na política e tal, mas eu queria saber, né, de você, o porquê que é importante o jovem estar inserido ali no caminho ou com algumas questões da política, né, e o porquê que é importante isso, né, o porquê que é importante ele estar inserido ou saber, né, o que traz de insumos pra gente. Eu colocaria a política aí questão social, porque eu acho que você generaliza mais. Exato. Porque política, na verdade, política já é muita coisa. Só que quando a gente fala na questão social, aí é muito mais coisa ainda. Questões sociais, tudo que é relacionado, assuntos relacionados ao bem-estar da sociedade no geral. E aí sai um pouquinho da igreja. Porque a igreja é um grupo fechado. Não fechado, né? Mas é um grupo. Então, o problema é que muitos, vou falar evangélicos, vou puxar a sardinha pro nosso lado, não vou poder bater em outras religiões, né? Muitos evangélicos, eles não se veem na responsabilidade de se posicionar em questões sociais. Por exemplo, questões sociais, não só política, mas, por exemplo, desmatamento é um problema social. Outro exemplo é imigração, né, que é você abrir a porta do país para entrar pessoas de outros países sem você ter um filtro. É questão social, fome, miséria. Claro, a igreja evangélica ela dá aula nisso. A gente talvez seja a instituição religiosa e não governamental que mais ajuda o social, até mesmo em questão de alimentação. Talvez a gente seja a instituição que mais ajuda a sociedade. A gente chega a fazer perto ou mais do que até o próprio governo, né? Para os pobres e miseráveis, que não tem o que comer, e aí vai nesses problemas da fome. Só que a gente precisa aprender a se posicionar em outras questões, porque aí entra um tema que eu gosto muito, que é de uma reforma social. Não existe um avivamento que não toque na sociedade. Então, você não vai fazer um despertar espiritual numa nação, você não vai provocar um avivamento se você não tocar a sociedade. Os avivamentos que aconteceram no mundo, Rua Azusa, em Jonathan Edwards, País de Gales com Evan Roberts,
John Wesley na Europa também, na Inglaterra, se não me engano, né? John Wesley, Inglaterra, né? Esses avivamentos, eles aconteceram, mas eles tocaram a sociedade. Eu estava vendo isso hoje, inclusive, do pastor Paulo Júnior, aquele calvinista famoso, né? Ele estava falando, os avivamentos que aconteceram, eles tocaram a sociedade. Aborto diminuía, criminalidade diminuía, fome diminuía, violência diminuía. Acontecia um avivamento na igreja, só que isso ia para fora. Se tiver acontecendo um mover e ele não tocar a sociedade, não é avivamento. Porque quando Deus ele se manifesta através de um despertamento, chamado avivamento, ele não vem para tocar só os filhos. Tanto que Jesus ele disse, eu não vim para os sãos, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Isso que Jesus fala, ele está falando o quê? O momento em que eu me manifesto, eu toco os perdidos. Então, se tiver acontecendo um despertar, um avivamento, e esse mover, ele não toca a sociedade, ele não toca os perdidos, não é avivamento. Porque um mover que só toca os filhos de Deus, ele é um ajuntamento de filhos de Deus que se ajuntam para adorar. Deus, ele só é manifestado quando você vê perdidos sendo tocados. Isso é o sentido do Evangelho. Isso é a razão do Evangelho. Os perdidos sendo tocados pelo poder de Deus. Não é só os filhos dentro da igreja sendo tocados. Isso não é Evangelho. O Evangelho ele é manifestado quando ele começa a ir para fora. Igreja significa tirados para fora. Então, as pessoas hoje o que nós estamos vivendo, assim, nós estamos acreditando numa coisa muito errada, que é que o Evangelho só é para os filhos, que as bênçãos de Deus só é para os filhos, que o avivamento só é para os filhos, que o mover espiritual só é para os filhos e não toca a sociedade. Não é verdade, é mentira. Isso não é Evangelho. Quando despertar o avivamento de Deus só toca a igreja, só toca os filhos. Isso não é Evangelho. Jesus ele veio para os perdidos. O mover profético da igreja tem que tocar lá fora. Tem que tocar quem estiver passando na rua. Era isso que acontecia nos avivamentos dos grandes heróis da fé europeus. John Wesley, Jonathan Edwards, Davi Livingstone e muitos. Eles, vamos ser sinceros, eles eram expulsos de suas igrejas, porque era uma época em que o cristianismo europeu estava passando por um grande momento de frieza espiritual, muito também pela pregação da teologia contra os dons espirituais, né, cessacionista, né, não me lembro agora a palavra, os dons que pregam que a teologia que prega que os dons cessaram, isso esfriou a igreja. Esses homens, eles começaram a pregar muito avivados na igreja, eram expulsos das igrejas, começavam a pregar nas ruas, e nas ruas eles começavam a ganhar almas, e eles começavam a provocar um avivamento no país deles. E aí o que acontece? O avivamento tocando a sociedade. E aí você pega, por exemplo, País de Gales, que foi um despertamento de Deus, um avivamento que veio através de um homem chamado Evan Roberts, e durou 6 meses, mais ou menos, ou 1 ano, não se sabe ao certo, porque a história fala muitas datas, mas é um despertamento que aconteceu na igreja de País de Gales, em que todos os bares do país fecharam. Os bordéis do país fecharam. As pessoas elas iam fechando porque não tinha mais cliente. As pessoas na rua eram tocadas pelo poder de Deus. As pessoas na rua caíam e começavam a chorar. Porque tinha uma unção sobre a nação. Tinha um avivamento. Que veio através de um menino, um adolescente, na época. O Evan Roberts. Então, a mudança que nós estamos provocando como cristãos brasileiros, ela não pode tocar só a igreja, os filhos. Ela precisa ir para fora. E é aí que a gente começa a entender que há uma necessidade de nós, jovens cristãos,
nos manifestarmos e nos posicionarmos nas questões sociais. A gente, na época de escola, a gente ouve muito, ouve aquela famosa frase, né? Vocês são o futuro da nação, né? Vocês que são a geração de amanhã, a geração de agora, né? E você como um jovem, né, nós, né? Você como um jovem dessa geração atual que se preocupa com essas questões sociais, que se propõe a falar o que deve ser falado, a apoiar o que deve ser apoiado. O que você diria, né, para os jovens de hoje, da geração sua, o que eles precisam fazer, o que eles precisam buscar para que a realidade atual venha a mudar para melhor? A gente vê muitas coisas de ruins acontecendo no meio da política, da educação, da saúde, nas questões sociais como um geral. Então, você como um jovem posicionado da sua geração, o que você poderia dizer, né, para os jovens da sua e talvez para os próximos, da próxima geração, o que eles poderiam fazer e como que eles poderiam se posicionar diante as questões dessa sociedade atual? A palavra que eu deixo para os jovens que estão nos assistindo também, né, que a gente sempre está conversando aí, você precisa falar. Não existe posicionamento sem fala. Você precisa se posicionar falando, seja nas redes sociais, seja na igreja, na escola, na faculdade, no trabalho. Você precisa dizer qual que é o seu posicionamento. O problema é que hoje muitos jovens cristãos, eles estão escondidos atrás da igreja. Eles estão escondidos atrás de um mover profético. Eles estão escondidos atrás de um grupo de jovens, de um ministério de jovens, de um líder, não sei, de qualquer coisa. E eles não se posicionam, eles vão à igreja, eles servem a Deus, eles buscam a Deus, eles até oram, até jejuam, até lêem a Bíblia, mas eles não se posicionam contra aquilo que é errado. E aí, o que você acha disso? Deus, ele ama a todos, Deus, ele inclui a todos. E aí tem muita gente começando a entrar nessa teologia inclusiva, que agora está sendo pregada, que pode tudo, que eu posso tudo e que Deus me ama. E aí não prega que existe inferno, que existe céu, que existe julgamento, tribunal de Cristo, que vai acontecer, juízo final, que todo mundo vai para o céu, não importa o que você faça. E tem uma galera entrando nisso aí, uma galera grande. E por quê? Porque não se posiciona. E aliás, por que tem uma galera entrando nisso? Porque a galera que é contra isso não está se posicionando. É por isso que essa teologia inclusiva, ela está crescendo, é a famosa hipergraça. A famosa hipergraça que, para quem não entende, é o quê? É um evangelho pregado, e aí é um evangelho de pode tudo. Eu posso fumar minha maconha na semana e no domingo ir pro culto porque eu sou evangélico. Deus me ama. Deus não é pecado. Maconha é só uma erva, é só uma planta. E aí vai, não existe mais pecado. Não existe mais erro. Deus ele não perdoa porque não é pecado nada disso que a gente faz. E vai todo mundo pro céu, e não é assim. A Bíblia ela deixa regras. O cristianismo, ele tem regras, né? Você tem lá uma lista de coisas que são pecado, que Deus não aceita. E que se você fizer e não se arrepender do que você está fazendo, você vai entrar em iniquidade, você não vai ser salvo. Existe uma condição na palavra de Deus para a salvação, que é o quê? Crer em Jesus Cristo e obedecer a sua palavra. Porque tem muita gente acreditando que vai para o céu só porque é crente. Não, crente até o diabo é. Crente é o quê? Crê em Deus. Crê em Deus, 90% do Brasil crê em Deus. A maioria dos brasileiros crê em Deus, acredita que Deus existe. Outra coisa é você obedecer a sua palavra. É obedecer princípios. É isso que traz salvação. Então, o jeito que eu deixo para a gente se posicionar e falar. Existe uma geração calada que não se posiciona e que está permitindo que isso aconteça, esse evangelho inclusivo crescer, essa hipergraça crescer.
pastores pregando que pode tudo, que Deus ele te ama e eles estão carregando multidões. Por quê? Porque tem uma galera que não se posiciona. E nós, como igreja, precisamos começar a nos posicionar não só nas questões sociais, mas nas nossas questões teológicas dentro da igreja. A gente precisa se levantar e começar a pregar contra esse negócio de que pode tudo, o evangelho inclusive, que isso não existe, isso é baboseira, isso é conversa do diabo. E a gente precisa começar a combater isso, porque tem uma galera inocente entrando na lábia de gente que está querendo crescer em cima deles. E a gente está permitindo que muitas pessoas vão para o inferno, porque a gente não está se posicionando. Então é pegar essa galera e falar assim, ó, o evangelho não é isso não. Não é esse negócio que eles estão pregando não. O evangelho não é pode tudo e vambora e Deus te ama. Ele te ama, mas ele quer de você um compromisso que você cumpra princípios e a palavra dele. E aí que entra a questão também da gente se posicionar em questões sociais. Por que que o Brasil... Vamos falar só de Brasil, não vamos nem falar de mundo, senão a gente vai se assustar. Por que que o Brasil, nas questões sociais, política, o que seja, tá do jeito que tá? Porque a igreja não quis se posicionar em questões sociais. Eu sei que tem muita coisa que é dever do governo. Por exemplo, desmatamento. Você vai jogar a culpa do desmatamento em cima da igreja? Não é, a culpa é do governo. O governo que tem que cuidar para a terra brasileira não ser desmatada. Mas tem questões sociais que estão acontecendo que a igreja não ora, como orava antigamente. Que a igreja não se posiciona como se posicionava antigamente. Então, é como se nós estivéssemos entregando o Brasil nas mãos de homens e do próprio diabo, que a gente não quer se posicionar como igreja de Jesus Cristo, entendeu? É triste, né, a gente ver a realidade da nossa geração, porque alguns acabam se preocupando muito, enquanto a maioria, né, se preocupa de menos, né, e a gente acaba deixando, como a música diz, né, deixa a vida me levar e tá tudo certo. Então eu tô aqui no meu comodismo, o que tá vindo tá ótimo, o que eu tô recebendo tá ótimo, o que tá chegando até a minha mesa, até o meu ambiente, tá tudo ótimo. Então, a gente tá caminhando aqui pro final, eu queria perguntar, fazer mais uma pergunta que, em tese, é um pouco polêmica também, porque os jovens hoje acabam tendo muito esse medo, né, de se comportar de uma certa forma perante a sociedade, fazer o comportamento certo, porque às vezes nós somos muitos, né, são crentes dentro da igreja, mas fora da igreja eles estão vivendo de uma outra vida, né? Outra vida, é um crente duplo. Então ele está dentro da igreja, ele levanta a mão, ele dá glória a Deus, aleluia, só que na escola dele ele está de uma forma diferente, na casa dele ele desrespeita os pais, então ele vive de forma, em cada ambiente ele está de uma forma diferente. Então é exatamente isso que eu quero te fazer a pergunta. Qual que deve ser o comportamento real de um jovem cristão? Seja ele na igreja, seja ele em casa, seja ele na sociedade, na escola, seja em qualquer ambiente que ele esteja inserido. Qual que deveria ser o comportamento verdadeiro desse cristão? Infelizmente, você sabe que não dá pra gente se comportar da mesma maneira em todos os lugares, porque às vezes tem até um meme que fala, né, que às vezes eu me assusto, como que eu sou uma pessoa no trabalho e na igreja eu sou outra, ou em casa eu sou uma outra pessoa completamente diferente, porque às vezes a gente se assusta, caramba, parece que eu vivo duas vidas, no trabalho eu sou uma pessoa porque é diferente, no trabalho você precisa ter uma postura diferente, você precisa se comportar diferente, em casa você é outra pessoa, em casa na verdade você é a pessoa real, e isso não é um problema, né? O problema é você quebrar princípios para agradar pessoas, né? O comportamento real do jovem cristão, ele tem que ser isso que eu falei, que às vezes você vai se assustar porque você vai viver duas vidas, porque realmente no trabalho a gente tem uma postura diferente, em casa a gente tem uma outra postura e às vezes assusta muita gente, na correria do dia assusta muita gente. Mas esse não é o problema. O problema é você quebrar princípio. O problema é você pecar para ficar bonitinho no grupo. Você fumar um beckzinho de maconha para ficar bonitinho para as menininhas, pro grupo, pros seus amigos.
ou você beber uma para ficar bonito. O problema não é beber uma, o problema é daqui a pouco como é que você vai estar bebendo uma, duas, três, quatro. O problema é você quebrar princípios da palavra de Deus no meio lá dos jovens, entendeu? Então, que jovens que nós queremos ser nessa geração? Eu vejo uma geração, uma galera se levantando e se posicionando em Cristo. E eu fico assim muito feliz com isso, porque a gente vê hoje, por exemplo, eu vou dar um exemplo real para vocês entenderem. Eu gosto muito de um pastor chamado Teófilo Hayashi. Ele é líder do Dunamis Movimento Dunamis. Eu acho, na minha opinião, assim, talvez o maior movimento de jovens cristãos hoje no Brasil, hoje, né? E talvez o maior líder de jovens no Brasil hoje, o Teófilo. E eu levo ele muito como um exemplo, assim, e ele não faz o movimento não é só da igreja dele, né? Ele junta jovens de todas as igrejas que quiserem participar. E aí, todo ano ele faz uma conferência, né? Em São Paulo, Conferência Dunamis. E ano passado tinha mais de 10 mil jovens. Mais de 10 mil jovens lá. E o movimento Dunamis tem sido muito importante para o Brasil, porque está levando muitos jovens e está se tornando um porta-voz da juventude evangélica no Brasil. Não só o Dunamis, muitos movimentos. E a importância desses movimentos é muito grande porque eles servem como porta-voz da juventude evangélica brasileira. E eles servem também como um guia para, além de Jesus, um guia de liderança para a juventude evangélica brasileira. Não só os grandes movimentos, mas os pequenos movimentos das pequenas igrejas aí da vila, dos bairros aí do país. Os grupos de jovens, com jovens que são comprometidos com Deus, que acreditam na palavra, que cumprem a palavra. Infelizmente, existe uma galera que dá mau testemunho, que leva 2 vidas. Na igreja ele é uma coisa e na faculdade ele é outra. Infelizmente tem, sempre vai ter. Mas também tem uma galera que está levando os princípios. E aí, outra coisa que agora eu vou voltar para você. Você que está me entrevistando, mas eu vou te perguntar porque eu quero te envolver nessa conversa. É uma coisa importante porque você é jovem, eu sou jovem, inclusive nós somos líderes de jovens na nossa igreja, né? Nós fazemos parte da liderança de jovens na nossa igreja. Então, a gente precisa entender qual que tem sido o direcionamento da juventude evangélica da nossa geração. E quanto mais nós nos levantarmos e nos posicionarmos, porque existe uma geração. E por que eu gosto do Teófilo e do movimento Dunamis? Porque eles sempre estão declarando, se posicionando em questões polêmicas que a galera não quer. Então, existem muitas questões. Vou dar um exemplo. Agora, semana passada, ou retrasada, o STF, né, o Supremo Tribunal Federal, legalizou o uso da maconha. Então, poucas pessoas sabem disso, mas é uma coisa seríssima. Hoje, no Brasil, está descriminalizado, não é mais crime, o uso da maconha. Até 40 gramas. E o que é 40 gramas? É 100 cigarros. É 100 cigarros de maconha, uma pessoa ela pode hoje fumar. E ela não vai ser presa, ser penalizada. Então hoje foi descriminalizado usar maconha e eles se posicionaram. Por quê? Remete muito à juventude esse tema. Porque infelizmente, se você for pegar os números, os maiores usuários, a quantidade de usuários de droga, da maconha, a maioria são jovens. E eles se posicionaram, condenando, abominando. A igreja se posicionando como um porta-voz da juventude brasileira, evangélica, condenando essa decisão.
Então, eles estão servindo como um direcionamento, porque tem uma galera que tá perdida. Caramba, cara, o mundo tá acabando, o pessoal tá descriminalizando maconha, e nós, como jovens posicionados, a gente precisa falar, calma, galera, isso é pecado, além de ser crime, eles querem descriminalizar, mas eles não têm poder para isso, porque eles não podem fazer lei, o STF não pode fazer lei, eles têm que aplicar a lei, não fazer, mas eles estão passando por cima da sua própria função. Eles não estão cumprindo a sua função, na verdade, estão cumprindo a função de outro poder, e trazer a galera e falar, é o seguinte, não é mais crime, mas continua sendo pecado. Na nossa palavra, na palavra de Deus, na verdade, condena isso. O Dunamis veio até trazer base bíblica para condenação dessa prática, base bíblica, que foi novo, porque não se tinha ainda base bíblica. Aliás, não se tinha, sempre teve, mas as pessoas elas não tinham acesso. Que Interpretação. a interpretação correta. Então, nós precisamos posicionar para trazer essa galera, porque tem uma galera perdida, a gente precisa. E como nós jovens, líderes de juventude cristã, a gente está vendo esses desafios, né? Eu queria que você contasse um pouquinho da sua experiência também como líder de juventude, porque é um tema, assim, sempre falar de jovem é sempre eterno, infinito, né? Sim. Ser líder de jovens é um grande desafio, gente. É um desafio surreal. Não tenho tanta experiência assim com né, a questão do jovem, né? A gente começou recentemente, vai fazer um ano agora, né? No final do ano faz um ano que a gente está cuidando dessa galera aí jovem da nossa igreja. Mas é muito importante justamente o que você falou. O líder ser posicionado. Porque um bom líder, ele vai formar outros líderes. Só que para você formar outros líderes, você tem que ser um líder posicionado, você tem que ser um líder bom. Você tem que falar o que é certo e tem que falar também o que é errado também. Muitos jovens vão olhar para a sua liderança e falar assim, eu vou seguir o que esse cara tá falando, porque eu tô, de uma certa forma, debaixo dele. Então você tem uma liderança que é forte, que é firme, né? Uma influência. Então se você tem um líder que é posicionado socialmente, em todas as questões, então o jovem que está abaixo de você, ele vai olhar para você e falar, quero seguir esse cara. Mas da mesma forma que tem os líderes que são posicionados, vai ter o líder também que não é posicionado, aquele que aceita aquilo que a sociedade está jogando para ele. E aí já é um outro perigo, porque os jovens que estão abaixo dele vai seguir ele também. Tá, se o meu líder está falando para mim que é certo, então se o meu líder está falando que para mim tá certo, então eu vou fazer também, então tá certo. Tá acontecendo, né? É o que está acontecendo. Então é uma coisa muito triste, né, grave de se ver, porque a gente pega pastores indo para outros caminhos, a gente pega líderes indo para outros caminhos e levando a geração junto com eles. Então eles pegam um caminho, pegam uma visão que é deles ou uma visão que não é bíblica, mas eles defendem aquilo e pegam talvez às vezes versículos isolados ou pegam contextos isolados para defender algo que eles acham ser verdade. E aí com isso as pessoas que estão abaixo deles, né, as ovelhas que estão abaixo dele, acabam seguindo eles porque meu pastor não erra. O pastor não fala bobagem. O pastor foi levantado por Deus, ungido por Deus, aqui foi reconhecido pelos homens, então ele não vai falar bobagem, vai falar mentira. Só que aí entra aquela questão importante. Você vai ser um bom líder e você vai direcionar. Só que o liderado que está abaixo também deve buscar. Você tem a sua interpretação bíblica, você tem o seu conhecimento teológico, você tem as suas visões que você vai ensinar. Só que também é importante o liderado abaixo de você, ele abrir a Bíblia. Abre a Bíblia. Leia a Bíblia, lê um versículo por dia, ver vídeos teológicos, por mais que seja avançado um pouco o assunto, né, e tem, de uma certa forma, um período, né, para cada tipo de caminhada em questão de estudo da Bíblia, mas que o jovem possa começar lendo que seja pouco. Porque através dessa leitura, ele vai ter sede de conhecimento.
Pelo menos é o que a gente espera, que ele tenha sede de conhecimento. E com essa sede de conhecimento, vem uma sede de perguntas também. Porque vai ter coisas que ele não vai entender. Uhum. E se nós formos e passarmos a ser, né, aqueles que não são líderes posicionados corretos, não dá a resposta correta. Então, é uma coisa que o nosso bispo fala, né? A geração é a geração de agora. É a juventude de agora, para fazer as coisas acontecer agora. Não é para fazer amanhã, não é para fazer agora, para fazer acontecer neste momento. Sim. E a gente, como líder que está na linha de frente, né, para defendê-los, tomar ali as dores, abraçar, aconselhar, nós, de uma certa forma, e 100% dessa forma, devemos ser posicionados em todas as questões, ter um conhecimento, né, de todas as questões para poder direcionar eles em todas as questões e também passar aquilo que a gente reconhece ser a verdade. Sim. Porque na sociedade a gente vai ouvir muitas verdades de muitas pessoas, para muitas pessoas. Então, a verdade de um é aquela, essa verdade é esse aqui, porque ela cresceu daquela forma. Entendeu? Como que, né, um jovem é inserido numa questão que ele vivia daquela forma e para ele era certo, aí ele vem para um outro ambiente na onde que é falado que é errado. É se atentar ao que diz a palavra. Exatamente. Porque no mundo você vai ter muitas vozes. Não são nem verdade, porque a Bíblia diz que só há uma verdade, que é Jesus, né? Mas você vai ter muitas vozes e a gente vai ter que trazer essa geração a aprender a ouvir a voz da palavra de Deus. Com certeza. Né? É importante o jovem, né, falando isso agora exclusivamente para os jovens que estão, para todos, né, mas os que estão mais abaixo da gente, né, que convivem com a gente, né, a importância, né, de buscar. Eu converso com alguns jovens, passo para alguns jovens que a importância, né, do jovem que é cristão, que se posiciona e diz ser cristão, de buscar, né, um relacionamento com Deus, buscar jejuar, buscar orar, buscar ler a palavra, porque isso vai te edificar e vai te preparar para todas as questões. Para todas. A Bíblia não vai te preparar só para alegria e para tristeza, vai te preparar para todas as questões, para dar resposta, para se prevenir de coisas que está sofrendo ataque, vai te prevenir de tudo. É um escudo para te proteger de todas as questões, não de uma questão apenas. E isso acaba sendo muito importante para nós como líderes, né, da nossa geração e da nova geração, porque a gente tem muitos jovens mais novos do que a gente na igreja, então a gente acaba sendo líderes também da geração que está crescendo e se desenvolvendo em Cristo, se desenvolvendo na escola, no trabalho, na sociedade como um geral. Então é muito importante nós estarmos aqui 100% posicionados nesse ambiente, é muito bom mesmo. João, quero agradecer a sua presença aqui, é muito gratificante mesmo estar com você aqui, poder falar com você, um grande amigo. Espero ver você aqui outras vezes para mais conversas, conversas mais polêmicas ainda. Isso aqui é só um gostinho assim, não foi tão polêmica, não teve muito assunto polêmico aqui não, mas quero convidar assim futuramente para a gente trazer uns assuntos mais polêmicos para a gente já começar a pegar fogo. Hoje foi light, hoje foi o iniciozinho assim. Então, fica à vontade para você dar suas considerações finais, falar alguma coisa para essa geração. Fica à vontade. Agradecer o convite, né, da conversa, desse café. E queria convidar você a se inscrever no canal, comentar, fazer tudo que der para fazer, comentar, curtir, enviar, repassar, compartilhar. Compartilha, comenta, ativa o sininho. Ativar o sininho, se inscrever no canal, que é a coisa mais importante. Lá tu tá rindo de mim, né? Se inscrever no canal, que é a coisa mais importante. Seguir o Instagram, Visão Eficiente. Seguir o Instagram, entrar no grupo do WhatsApp. Tem um grupo no WhatsApp também. Do Visão Eficiente, para você estar por dentro de todas as novidades do canal. E buscar conhecimento aí teológico, profético, social, porque eu acho que é um canal teológico que vai reunir muita coisa, né? Vai ser bem enxuto. Vai ter bastante assunto. Tem muita coisa vindo aí, pessoal. É direcionado mesmo aos evangélicos e também quem não é
vai aprender muito também. Então eu queria convidar você aí a seguir o Instagram Visão Eficiente, se inscrever no canal e mais uma vez agradecer aí pelo convite. Eu que agradeço. Pessoal, muito obrigado. Curta, comenta e compartilha. Segue a gente lá no Instagram. Tem um link lá na bio para você entrar no canal do WhatsApp. Lá toda semana praticamente eu posto algum conteúdo. Aos que estão dentro do canal recebem o conteúdo em PDF exclusivo para você poder baixar no seu celular. Você ter ali o conteúdo totalmente de graça. Não cobro nada por isso. Então, fique com Deus e até a próxima. Deus abençoe.